Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso Conquistar, diretamente do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Luiz Cláudio, eu sou professor de Filosofia aqui do Centro de Mídias e vamos juntos caminhar nessa jornada a Conquistar. O nosso conteúdo, então, que nós vamos ver nessa aula é o seguinte, nós estamos na aula 17, honestidade. É melhor acreditar nela. Esse é o nosso tema, E qual é, então, o objeto de conhecimento dessa aula? A formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Então, essa é a aula. Vamos agora para a nossa dúvida. Então vamos lá, vamos acompanhar aqui uma dúvida que eu vou lançar para vocês aí, de refletindo comigo, para a gente aprofundar, e se envolver mais nesse conteúdo. O que é um comportamento moral? O que é para você um comportamento moral? Pense e daqui a pouco a gente volta para tirar dúvida. Muito bem, pessoal. Então está aqui o nosso conteúdo, para tirar essa dúvida sobre a honestidade. Ainda é importante ser honesto no mundo de hoje? Vocês acham que é importante ainda? O que é honestidade, O que é ser ético? O que é ser moral? Então a filosofia ela vai fazer uma reflexão em torno dessas questões que passam pelas relações dos seres humanos enquanto seres sociais, Então, a filosofia moral ou a ética, pessoal, ela é uma área da filosofia que é dedicada a refletir sobre as ações humanas. Então, toda vez que vocês virem falar de ética ou falar de moral, nós estamos falando de uma ação humana. Em relação ao quê? Em relação à vida das pessoas em coletividade, em grupos, e também à vida individual, a vida de cada um. Então, a ética, ela perpassa a sociedade, olhando para o comportamento dos indivíduos, junto com a moral, e, ao mesmo tempo, o que essa ação minha individual, ela reflete na coletividade. Então, esse é o ponto fundamental da filosofia moral, Como que eu me comporto, qual é a minha ação no meio do coletivo, enquanto eu vivo no meio das pessoas, no meio do grupo social. Tá bom? Ficou claro essa parte? Então vamos ver aqui um outro ponto para a gente refletir sobre a moral e a filosofia. Tem algumas palavras que a gente ouve por aí que parece assim que são coisas normais, coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, muitas vezes a gente escuta alguém dizer assim, quem você pensa que eu sou? Ou então, quem você pensa que você é? Será que eu posso fazer tudo que der na minha cabeça, tudo que eu quero fazer, eu posso fazer assim, numa boa? Bom, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupos. Então, é claro que eu não posso fazer tudo o que eu quero. Aqui nós temos umas palavras que nos ajudam a pensar filosoficamente sobre essa questão moral aí. Olha, tem coisas que eu quero, Bom, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas só que eu não devo ter aquilo, mesmo que eu queira. Assim como tem coisas que eu devo, mas eu não posso. Como tem coisas que eu posso, mas eu já não devo. E tem coisas que eu posso, mas também eu não quero. Então vocês podem perceber que nesse jogo de palavras aqui, tem o quê? Tem a minha vontade, tem a vontade do outro, tem a lei, porque tem coisas que eu não posso,
né? Porque não dá para fazer. Tem coisas que eu não devo fazer, né? E tem coisas que eu devo e que eu posso fazer. Tudo isso está dentro da ética. O que eu posso e o que eu não posso. O como posso, né? E por que eu posso fazer isso. Então são questões, né, que nos levam a refletir. Ó. São palavras, né? Conceitos que nos colocam dentro desse universo da ética e da moral. Mas vai ficar mais claro para vocês, isso aqui é só para a gente pensar, para a gente fazer um trabalho do pensamento, essas palavras, né? Para nos levar a refletir. Mas vamos agora entender melhor o que é então a ética e o que é então a moral. Vamos ver esse quadro, ó, que vai nos ajudar então a entender, né, bem melhor o que é uma coisa e o que é outra. Por quê? Porque não é a mesma coisa, tá? Ética não é a mesma coisa que moral. Vamos entender por quê. Primeiro, a ética, ela vai sempre estar lidando ali, ó, com o certo e o errado. Ponto. Beleza. A moral também. Né? Então aqui elas têm algo em comum. Tanto a ética como a moral, ela vai estar olhando para o que é certo e o que é errado. Beleza? Então, aqui está tranquilo, né? Agora vamos começar a perceber as diferenças entre elas. Por exemplo, o modo social de agir implica no consenso e na adesão da sociedade. Então, a ética, ela está dentro desse mundo social, do universo social. Já a moral é um modo pessoal de agir. Então, ela é adquirida e formada por experiências ao longo de quê? Ao longo da própria vida. Então, enquanto a ética é social, a moral é pessoal, é o meu agir. E a ética é o meu agir em sociedade, é o meu agir com os outros. Tá certo? Outra coisa, a ética, ela vai falar de normas e regras sociais. Porém, essas regras e normas sociais, elas são guiadas pela cultura da sociedade. E quando eu falo de cultura da sociedade, cada sociedade tem sua cultura, né? Então, a ética, ela pode ser modificada, ela vai seguir os rumos, né, da cultura. Enquanto a moral são normas e regras pessoais, ou seja, ela é guiada pela consciência da pessoa. Eu posso, eu faço. Eu posso, mas eu não devo fazer, porque está errado. Olha só o certo e o errado, né? Então a moral vai me conduzir a isso. E a ética, ela vai me mostrar como isso funciona dentro da cultura. Outra coisa, a ética, ela é coletiva, como eu já disse. Ela está ligada, ela se constrói a partir do consenso de várias morais. Já a moral, ela é individual, então ela é o que fundamenta a ética. Perceberam a diferença? Então a ética está sempre no campo mais amplo da sociedade. Ela olha a sociedade de uma maneira mais ampla. O comportamento, a ação das pessoas no conjunto da sociedade. E a moral, ela reflete o comportamento de cada um. Como que eu me comporto naquela sociedade. Tá bom, pessoal? Deu para entender o quadro, a diferença? Então vamos continuar aqui, ó, para a gente ir finalizando, né? A ética refere-se aos princípios morais, veja bem, princípios, que orientam o quê? O comportamento de uma pessoa. Então a ética, ela é o princípio, ela é aquela que orienta o comportamento moral, né? Por exemplo, a honestidade se relaciona à sinceridade, ó. Então, a honestidade é você ser sincero, ser íntegro, né? Ser uma pessoa que se comporta e se relaciona com os outros de uma maneira sincera e íntegra. Então, ética, moral e honestidade fazem parte de um conjunto de relações em que as pessoas vão viver bem numa sociedade. Tá bom? Então vamos aprofundar mais aqui ainda. Vamos ver aqui sobre ética e sociedade e a honestidade, né? Nós vivemos tempos em que a ética e a honestidade
se tornaram tão raras que aqueles que as praticam, está aqui, ó, são homogeneizados, homenageados. O que é isso? São recompensados. O que é isso? São condecorados, né? No entanto, porta-se de forma ética e honesta e a obrigação de qualquer pessoa, né? Então, o comportamento moral e o comportamento ético, ele faz parte da vida das pessoas. Então, como diz aqui, né? As pessoas são até homenageadas, glorificadas quando são éticas. Por quê? Porque é tão raro ser ético no mundo de hoje, né? A pessoa encontra um pacote com dinheiro, será que ela vai devolver para as pessoas, procurar saber quem é o dono, ou ela vai logo pegar esse dinheiro e vai levar para sua casa? Então aqui é que está a diferença da consciência moral e da reflexão ética, né? Eu posso pegar o dinheiro? Posso. Eu devo? Não, porque não me pertence. Ó. Relação do posso, mas não devo, né? Ser ético, então, é você ser uma pessoa transparente, uma pessoa honesta, uma pessoa, então, que vai, né, fazer as coisas que são certas e não as coisas erradas. Então, pessoal, finalizando aqui, a ética vai sempre apontar para o caminho do que é certo, nunca para o caminho do que é errado. E a moral é o meu agir diante, né, dessa minha reflexão, é agir corretamente, é agir certo. Beleza? Entenderam? Então, tranquilo, né? Vamos agora, então, para o nosso checklist dos conteúdos. Muito bem, pessoal. Nós estamos agora aqui no checklist do conteúdo, né? Nós vamos fazer aqui, relacionar alguns pontos importantes para a gente conhecer e aprofundar ainda mais e melhor o que é ética, o que é moral e o que é honestidade, né? Então, vejam bem, nós falamos muito de ética. Ética é uma palavra do momento. Todo mundo fala de ética. Todos nós falamos de ética na política, ética na família, ética na religião, ética na escola, né? Então, o que é a ética realmente? A ética é, de fato, uma ação refletida, né? Nas quais o que? Se pensa e também sobre as quais se decide. Então, ela nos ajuda a pensar e tomar decisões de acordo com o temperamento e o caráter. Então, a ética, ela é essa ação refletida. Ela está voltada para uma reflexão, né? Então, a ética é aquele momento em que eu penso o que eu vou fazer. Não tem aquele momento que vem uma luz e você diz, poxa, o que eu vou fazer agora? A ética vai dizer, faça o que é correto, faça o que é certo. Ela vai te dar logo esse sinal na tua consciência, né? Então, isso é ser ético. Por mais que eu não esteja sendo visto por ninguém, que não tenha câmera me filmando, mas sempre a minha ação, o meu comportamento, ele é ético quando eu faço aquilo que é correto. Ninguém viu que a carteira caiu de dinheiro daquele cidadão que passou. Eu vi, eu peguei, eu vou devolver para ele. Isso é ser ético, né? Então, a minha consciência, eu refleti, pensei, disse, bom, eu vou fazer o que é certo nesse momento, tá bom? Esse é um ponto importante. E a moral? O que é a moral? Então, vamos lá. A moral já são os valores ou normas práticas que asseguram conduzir ou deveriam nortear a vida social de uma coletividade. Então, enquanto a ética é uma ação refletida, a moral já é o quê? Já são as normas de comportamento. Já é o meu agir. Então, quando eu pego a carteira que caiu e entrego para o dono, o meu comportamento está sendo moral. Por quê? Porque eu estou fazendo a coisa certa. A ética me induziu na minha consciência e eu fiz a coisa certa. Então, eu agi corretamente.
Isso é a moral. É agir corretamente, conforme normas, os princípios que você tem. Tá bom? E tem um outro aspecto também dentro da ética e da moral, que é a honestidade, né? O que é a honestidade? É a qualidade de ser verdadeiro, não mentir, não fraudar ou enganar. Então, dentro da ética e da moral, a pessoa honesta, onde ela estiver, pode ter certeza que se ela for honesta, se for ética e moral, nós vamos ter um mundo melhor, um mundo mais justo e mais verdadeiro. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, ética, moral e honestidade não podem faltar numa vida social. Tá certo? Vamos então agora para a nossa dica. Vamos então acompanhar nossas dicas, né? Nós temos aí, quero que vocês anotem aí essa dica importante para entender o que é ética e o que é moral, né? Então a nossa primeira dica é a seguinte, ó. Ética e moral. Então nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de princípios. Quando a gente fala de princípios, nós estamos falando de tudo aquilo que norteia, né, a minha vida, que faz com que eu tenha uma ação, né, consciente de que eu estou fazendo algo correto, que eu estou fazendo o bem. Então são os princípios, né, que norteiam a vida humana. Sempre nos conduzem para o bem. Isso é ética. Tá? Isso é ética. E quando esses princípios que norteiam o meu comportamento, que norteiam a minha vida, que me conduzem para o bem, eles estão dentro de um campo, né, onde nós vivemos em sociedade, e que nós precisamos o quê? Nós precisamos, então, constantemente estar em contato com os outros. Numa escola, numa igreja, no trabalho, né? Em vários ambientes que você está. Não importa onde você esteja. Você sempre está lá com seus princípios e também existem as normas de comportamento. Então, tem lugares que você não pode se comportar de certa maneira, tem outros lugares que você pode se comportar, né, de determinado jeito. Então, sempre essas normas, elas estão ali apontando para mim que se eu não seguir as normas, eu estou fazendo a coisa errada, né? Quando uma pessoa quebra uma regra, né? Quando uma pessoa quebra uma regra, o que acontece com ela? Ela é punida, né? Por isso. Por quê? Porque ela não seguiu os princípios norteadores da ética. Então, ela vai ser punida pelo fato de ter cometido aquele erro ou não ter seguido aquela norma. Tá bom? Então, isso aqui é ética e moral. É a minha consciência, né, que faz eu refletir sobre as coisas do mundo e me coloca numa ação, numa atitude em que eu vou fazer sempre a coisa correta. Eu vou fazer o bem e nunca vou fazer o mal. Isso é a ética e moral. E vamos ver aqui o nosso, anote 2. Anote aí 2. Nós falamos o que sobre isso? Ó? Nós falamos de honestidade, né? A honestidade é o que, a honestidade? A honestidade está ligada também com os princípios morais e éticos. Certo? Por quê? Porque a moral e a ética, ela carrega princípios. E a honestidade é um desses princípios. Ser honesto. Né? Então, ser honesto é ser uma pessoa também que segue regras e que segue normas. E está sempre fazendo a coisa certa. A pessoa honesta, ela não mente. A pessoa honesta, ela não frauda. A pessoa honesta, claro, ela não vai ser corrupta. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai estar sempre sendo conduzida, a sua ação está sempre norteada pelos princípios da ética e da moral. Então, ela vai sempre seguir a sua consciência para fazer o bem e ela vai procurar sempre não quebrar as normas, não quebrar as regras da convivência em sociedade. Então, esse é o ponto fundamental.
Tá bom, pessoal? Deu para compreender aí os pontos? Anotaram aí? Beleza? Beleza, então vamos agora para o nosso encerramento. Muito bem, pessoal, chegamos aqui ao final do Conquistar, né? Falamos de ética, falamos de moral, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês, o empenho nessa aula. E olha, não esqueçam também de nos acompanhar, né, nas nossas redes, né? Nós estamos aqui, ó, Semean, o @Centro de Mídias _AM, e nos marque lá no hashtag Projeto Conquistar Seducan. Beleza? Até a próxima!